Essa aula é sobre meios de cultura. Iremos abranger vários aspectos sobre o cultivo e identificação dos micro-organismos, desde meios tradicionais, com várias finalidades, também aprenderemos sobre equipamentos e métodos rápidos, mas será feito em vídeos, em 4 vídeos, para podermos abranger todos os aspectos. Bom, os tipos de meio de cultura. Então, eles podem ser empíricos, enriquecidos, seletivos, diferenciais ou de identificação. Em termos gerais, o meio de cultura ele é um complexo nutritivo, líquido ou sólido, natural ou sintético, que é utilizado em laboratórios para o crescimento dos diferentes micro-organismos. Eles podem se assemelhar a substratos naturais, na realidade tentam imitar a natureza, onde os micro-organismos crescem normalmente, para podermos saber quem é que está lá, quem é que está crescendo, identificar esse micro-organismo. Ou também podem ser formulações diversas para dar condições de crescimento a esses organismos que são um pouquinho mais exigentes, mas em ambos casos é necessário que sejam satisfeitas todas as exigências necessárias para o bom desenvolvimento do micro-organismo em questão, que varia com a natureza dos mesmos. Eles são compostos por quê? Normalmente eles incluem água, compostos nitrogenados, fatores de crescimento, que seriam acessórios para que realmente aquele micro-organismo possa crescer, proteínas, carboidratos, sais inorgânicos. As exigências nutricionais para cada bactéria, ela varia desde compostos inorgânicos simples, dos autotróficos, até muitas vitaminas ou fatores de crescimento necessários para bactérias mais exigentes. Portanto, não é possível a formação de um único meio que seja capaz de propiciar o crescimento de variados tipos e de espécies de bactérias ou micro-organismos. Os meios de cultura que estão disponíveis no comércio, eles vêm sob a forma desidratada, bem mais simples que no passado, que deveria ser feito tudo. Alguns vêm o meio base, alguns vêm prontos, né? Mas alguns vêm com meio base que deve ser adicionado de algum componente após a esterilização, devido à sensibilidade ao calor, como por exemplo os disacarídeos, que eles devem ser esterilizados por filtração. Então, após isso, muitas vezes pode acontecer duas coisas. Uma é a aferição do pH, e dependendo da situação, essa correção do pH. Então, a aferição do pH ele é feita ou por papel indicador ou por um potenciômetro. E a correção é feita com uma solução de NaOH1 normal ou uma solução de ácido clorídrico A1 normal. Em relação aos tipos de meios de cultura, eles podem ser sólidos, semissólidos ou líquidos. E de acordo com o isolamento das bactérias, eles vão ser escolhidos qual tipo, se vai ser o sólido para isolamento, se vai ser o líquido para que cresçam grandes quantidades de uma cultura bacteriana que você já isolou previamente para ter uma cultura pura, ou se você vai visar detectar um determinado grupo de bactérias, qual a sequência entre sólidos e líquidos que você vai escolher, ou semissólidos, que são mais para provas de identificação. E temos duas formas, com meios enriquecidos ou meios seletivos. Os enriquecidos são para proporcionar o crescimento não seletivo de qualquer bactéria da amostra. E os seletivos, então, vão permitir o crescimento de apenas um tipo de espécie específica. Bom, então em relação aos meios. Os meios empíricos são formações básicas que contêm nutrientes essenciais que possam permitir o desenvolvimento da maioria dos micro-organismos. Exemplos: caldo nutritivo, agar padrão. Já os meios de enriquecimento são meios mais específicos que os empíricos e são destinados a promover o restabelecimento das células enfraquecidas, como por exemplo o BHI, o Brain Heart Infusion, ou seja, uma infusão, um caldo de cérebro e coração, extremamente rico, como podem ver pelo tipo de substrato. Já o meio seletivo são meios que se destinam ao isolamento de um grupo específico de bactérias ou particularmente de uma determinada espécie bacteriana, como por exemplo o Bayer-Parker, que é apenas para Staphylococcus. O meio diferencial são aqueles que certas espécies bacterianas produzem uma unidade formadora de colônia, UFC, característica que é facilmente diferenciável da outra.
Os meios diferenciais podem ser seletivos e não seletivos. Por exemplo, o meio agar-sangue, ele não é seletivo, mas pode diferenciar bactérias hemolíticas das não hemolíticas. Há meios que podem funcionar como seletivos e como diferenciais, por exemplo, o agar-McConkey. Nesse caso, nesse meio, os coliformes fermentadores de lactose produzem UFCs de cor rosa a vermelha, e os micro-organismos intestinais que não são fermentadores desse açúcar, como por exemplo a salmonela, produzem as UFC já incolor. Os meios de identificação, que a gente vai ver mais especificamente nas aulas de provas bioquímicas, são usados meios específicos que visam identificar os micro-organismos previamente isolados e purificados. Então, que você suspeita de alguma coisa, então você vai levar a fazer uma via de identificação bioquímica com esses meios específicos. Os meios usados para a identificação das espécies bacterianas são geralmente constituídos por uma série de meios conjugados, contendo os mais variados compostos orgânicos, inorgânicos, indicadores, etc. São conjuntos que constituem os chamados meios de série bioquímica. Bom, dentro dos meios de identificação, podemos ter testes de uma única enzima. Como identificação presuntiva, por exemplo, temos o teste da catalase, que quebra o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, formando bolhas. Então, temos ali fotos, uma em tubos e umas que são em lâmina. Em tubos, foi uma prova que eu fiz no laboratório, mas eu fiz bem exagerada para poder mostrar bem essa formação de bolhas de oxigênio. Já as que podem ser vistas na placa, elas dá para visualizar bem também a formação de bolhas pela liberação do oxigênio. Também temos o teste da oxidase, é o teste da citocromo-oxidase, que ela faz o transporte de elétrons e o metabolismo de nitrato de algumas bactérias. Essa enzima ela pode aceitar elétrons de substratos artificiais, como derivados da fenilnediamina, que origina então um produto escuro e fácil de visualizar como na foto. Ele é utilizado para diferenciação de gram-negativas, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa, ela é oxidase positiva. Temos também à direita o teste da urease, que é a hidrólise da ureia, a amônia e dióxido de carbono, como podemos ver na fórmula. Temos ali a ureia mais água, amônia e dióxido de carbono. A amônia ela é detectada por indicadores de pH, que vão mudar a cor pelo aumento da alcalinidade. Esse teste auxilia na identificação de determinadas espécies de enterobactérias, como por exemplo, Corynebacterium urealyticum, e também é utilizado para o Helicobacter pylori. Também existe o teste da coagulase, que é o que causa coagulação quando essa enzima se encontra com plasma. É utilizado principalmente para identificar Staphylococcus aureus, os coagulase positivo, dos Staphylococcus negativos. Essa enzima ela transforma o fibrinogênio em fibrina, fazendo uma rede bem resistente. Esse coágulo ele protege a bactéria da fagocitose, bloqueando a área infectada e recobrindo os micro-organismos com uma camada de fibrina. Ele varia de mais 1 a mais 4. Na foto ali que está em tubo, vemos que os últimos dois estão de ponta cabeça, porque o coágulo é tão firme que ele nem cai do tubo, mas às vezes forma coágulos menores. Também temos testes baseados na presença de determinadas vias metabólicas. Elas detectam a presença ou ausência de uma determinada via metabólica em vez de apenas determinar uma enzima. Os mais comuns são oxidação e fermentação de diferentes carboidratos, capacidade de degradar aminoácidos, utilização de substratos específicos, e temos também os sistemas automatizados. Vai ter um vídeo apenas para falar sobre métodos e esses sistemas automatizados. Sistemas como Vitec, API, Vidas. Então ali do lado tem uma foto de um cartão de um Vitec. Então, também podemos ver que o binóculo entra ali onde está a flechinha, vai entrar no cartão, que ele tem um pouquinho maior que um cartão de crédito e mais grosso, mais de 1 ou 2 milímetros, e a amostra vai entrar líquida por essas canaletas e serem distribuídas em todas essas canaletazinhas que dá para ver na foto. E nessas canaletas vai ocorrer uma mudança de coloração, resultante da atividade metabólica do micro-organismos. E o equipamento vai fazer essa leitura através da mudança de coloração através do tempo. Bom, vamos ver alguns meios de cultura em placa.
Isso é a contagem total de bactérias, ou contagem padrão em placa. O método de contagem de micro-organismos em placas é um método em geral que pode ser utilizado para a contagem de grupos microbianos em geral, por exemplo, grupos aeróbios mesófilos, psicotróficos, termófilos, variando apenas a temperatura de incubação e o tempo. O meio de cultura utilizado nesse caso para a contagem padrão em placa é o PCA. Como as células microbianas ocorrem em agrupamentos, ou pares, tétradas, cachos, cadeias, não é possível estabelecer uma relação direta entre o número de UFCs e o número de células. Por isso, o resultado deve ser expresso em UFC, unidades formadoras de colônias, né? A gente chama de colônias, mas é expresso em unidade formadora de colônia, por ml ou grama de amostra. Nessa foto, principalmente à direita, podemos ver grupos morfológicos bem diferenciados umas das outras. Não sabemos quem é, apenas uma contagem geral desses micro-organismos. A contagem total de fungos, como bolores e leveduras. Então, temos à esquerda um agar batata destrose, que é para crescimento de bolores. E nesse meio, ele é utilizado para a contagem de bolores e leveduras em alimentos, principalmente. Deve ser acidificado com ácido tartárico a 10%, esterilizado, ou com antibióticos para inibição do crescimento de bactérias. Os bolores possuem um aspecto algodonoso, assim, ou de cotonete, em função da presença do agrupamento das hifas que formam esse micélio, e pode apresentar as colônias com diversas colorações. Já à direita temos o agar batata destrose com crescimento apenas de leveduras. As leveduras se apresentam com colônias mucoides de colorações bem diferentes. Na contagem de bolores e leveduras em alimentos especialmente, o resultado deve ser expresso em unidades formadoras de colônias por gramas ou mililitro de amostra de bolores e leveduras ou não, e contando-se separadamente os bolores e as leveduras, pois sua confirmação só é possível quando se procede à microscopia. As placas devem ser incubadas a 25 graus por 3 a 5 dias. Então, em 48 horas a gente pode ler leveduras e em 5 dias os bolores. Já a placa do meio tem uma fotografia de uma mistura desses micro-organismos. Falando em meios seletivos para bactérias, temos o agar VRB, o Violet Red Billy. É um meio de cultura seletivo e diferencial utilizado para a contagem presuntiva de coliformes totais. A presença dos sais biliares e do cristal violeta inibe o crescimento de micro-organismos gram-positivos. Os coliformes, eles fermentam a lactose, produzindo ácido. E isso vai abaixar o pH, provocando uma mudança de cor do indicador vermelho neutro para um vermelho mais escuro. E tem uma formação também de um halo de precipitação desses sais biliares ao redor da UFC, né, ao redor da colônia. Apenas as colônias típicas de coliformes, elas devem ser consideradas, já que esse meio de cultura permite o crescimento de outros micro-organismos gram-negativos. Quando as UFC elas são duvidosas, elas devem ser confirmadas transferindo-as para tubos, caldo verde bili brilhante, que em seu interior então tem o tubo de Durham, né, invertido, lembram, para coleta de gás. Então, a presença de gás após incubação vai confirmar a presença desses coliformes totais. Bom, nesse slide, agora percebi que eu esqueci de botar o nome dos meios, mas não tem problema, eu vou falar. Então, o primeiro, o de cima, é o lauril sulfato de sódio. É um meio para contagem presuntiva de coliformes totais pela técnica do número mais provável. Esse meio de cultura, ele vai ser confirmado pelo crescimento através da produção de gás no interior do tubo do Durham, onde estamos vendo ali na foto, que evidencia um teste positivo pelas bolhas que dá para ver ali no interior dos 3 últimos tubos, que o primeiro seria o tubo sem nada, com meio límpido, certo? E os outros 3 são com crescimento. Então, ele vai permitir esse meio de enriquecimento seletivo dos coliformes, recuperando as células injuriadas. A fotografia do meio, que é a verde, é o caldo verde bili brilhante. É uma contagem confirmativa de coliformes totais pela técnica do número mais provável. Esse meio de cultura também apresenta a produção de gás como confirmação desse crescimento. O primeiro tubo também é meio límpido e os outros 3 são com crescimento. Vejam que varia a coloração de acordo com o número de crescimento, mas dá para ver nos 3 tubos a formação da bolha de gás. Esse meio de cultura apresenta sais biliares que vai inibir o crescimento de outros micro-organismos gram-positivos
e a lactose é utilizada como substrato para essa produção de gás pelos coliformes. E a última foto também, o primeiro da esquerda é o tubo, ele é meio límpido e os outros dois com crescimento de Escherichia coli. Então seria uma contagem de coliformes fecais também pela técnica do número mais provável. Então esse meio de cultura ele chama caldo EC. Ele é seletivo para gram-negativos e em função da presença de sais biliares é que vai dar essa seleção. A incubação é a temperatura de 45,5 graus Celsius em banho-maria por 24 horas, a diferença dos outros dois que vão para a estufa normal a 36 graus. E isso vai permitir evidenciar a presença dos coliformes fecais, por isso apresenta a capacidade dessa fermentação da lactose nessa temperatura que é mais elevada. Continuando com meios de cultura para coliformes, temos agora o agar-eosina azul de metileno, de Levin, o EMB. Esse meio de cultura ele é seletivo e diferencial. Ele é utilizado para isolamento e detecção de enterobactérias. Os corantes, como eosina e o azul de metileno, eles inibem o crescimento das gram-positivas, ou seja, com isso elas vão permitir a diferenciação entre os micro-organismos fermentadores e não fermentadores de lactose. A produção de ácido, por causa da fermentação da lactose, vai dar um aparecimento de brilho verde metálico, que são características, que é uma característica utilizada para a diferenciação da Escherichia coli dos outros coliformes. À esquerda embaixo temos o crescimento da Escherichia coli nesse meio EMB, e as colônias típicas da E. coli, nesse meio, elas são nucleadas com um centro preto e tem esse brilho verde metálico que na foto, ali no vídeo também não dá para perceber muito bem, mas é devido a uma reação da eosina em pH baixo devido à produção do ácido pela fermentação da lactose. E à direita temos o crescimento de Enterobacter aerogenes nesse meio e as colônias nesse meio elas são mucoides, roças, meio acinzentadas, sem brilho metálico. A produção dessas colônias mucoides se deve à presença da cápsula, material polissacarídico produzido por esse microorganismo. Bom, a prova de Indol, o teste positivo aqui na primeira foto mais vermelha, é uma prova bioquímica para caracterização de micro-organismos pertencentes à família Enterobacteriaceae. A princípio, essa prova consiste em detectar a habilidade do micro-organismo em produzir indol a partir do aminoácido triptofano através da enzima triptofanase. O principal intermediário da degradação do triptofano é o ácido indol-pirúvico, que permite formar indol por desaminação e escatol por descarboxilação do ácido indol-acético. O triptofano é fornecido no meio de cultura através da adição de peptonas. A presença de indol é detectada pelo teste colorimétrico pela adição do reativo de Kovacs, que apresenta em sua composição p-dimetilaminobensaldeído, álcool amílico e ácido clorídrico. A prova é positiva quando é caracterizada pela presença de um anel vermelho na camada alcoólica. Esse teste ele pertence a um grupo de provas bioquímicas denominadas IMVIC, que é utilizada na caracterização e diferenciação do grupo coliforme. A Escherichia coli é indol positiva, caracteristicamente, porque agora tem cepas que são indol negativas. A prova do indol, teste negativo, é a foto amarelinha, é caracterizada pela presença de um anel amarelo na camada alcoólica. Essa reação é variável e pode ocorrer com o aparecimento de coloração alaranjada nessa camada alcoólica, devido à produção do escatol, que é um produto precursor na formação do indol. Por exemplo, o Enterobacter aerogenes é indol negativo. Outra prova é a prova de vermelho de metila, também dessa mesma série. Temos ali a fotografia de um teste negativo à esquerda e positivo à direita. Essa prova bioquímica também é para caracterização de micro-organismos que pertencem à família Enterobacteriaceae. A princípio, essa prova consiste em detectar a capacidade do micro-organismo em converter a glicose em ácido em vez de acetilmetilcarbinol. Essa prova se baseia no emprego de um indicador de pH, que é o vermelho de metila, né, o nome dá origem ao teste, para determinar a produção de ácido proveniente da fermentação da glicose. Utiliza o meio de cultura MRVP, que é o vermelho, né, e Fogg-Spross-Krauer, que tem em sua composição glicose. Após incubação, adiciona-se um indicador vermelho de metila que muda para a coloração vermelha quando o pH atinge 4,2 ou menos. A Escherichia coli e outros micro-organismos VM positivos produzem grande quantidade de ácidos, como lático, succínico, acético e fórmico. Então, o resultado positivo
no cultivo é suficiente suficientemente ácido para permitir que o vermelho de metila mantenha essa coloração vermelha bem definida. Os micro-organismos VM negativos também produzem ácidos, acético, lático, fórmico, porém numa concentração menor devido à neutralização por causa da formação de outros compostos. O ácido acético é convertido em acetoína e em 2,3 butil N-glicol, que são produtos neutros, como então o Enterobacter aerogenes, ele é VM negativo. O resultado negativo dá uma coloração amarelada com pH superior a 4, mas ocorrendo uma coloração alaranjada, deve-se continuar a incubação até 4 dias e se repetir a prova. Falando do meio de cultura MRVP, é um meio utilizado para a realização dessas provas bioquímicas, que chama vermelho de metila e Voges-Proskauer. Esse meio de cultura apresenta em sua composição glicose e serve de substrato para as enterobactérias produzirem ácidos ou compostos neutros, como acetil-metilcarbinol. A prova de Voges-Proskauer, a fotografia à direita, temos ali o primeiro meio sem nenhuma reação e as outras reações variadas que podem acontecer. Essa prova se baseia em determinar a capacidade do microorganismo produzir um composto neutro, como o acetil-metilcarbinol, que é a acetoína, a partir da fermentação da glicose. Na presença de oxigênio atmosférico e em meio alcalino, como KOH 40% ou NaOH 40%, a acetoína e o 2,3 butil N-glicol são oxidados para diacetil, que combinado com um grupamento guanídico da arginina, que está presente na peptona, produz uma coloração vermelha, né, que a peptona tem nesse meio de cultura. O alfa-naftol e a creatina também são adicionados para catalisar essa reação. Essa reação ela é bem lenta. Inicialmente se forma um anel avermelhado na superfície, no meio de cultura, né, que vai se intensificando com o tempo. E essa intensidade da coloração vermelha é proporcional à quantidade de diacetil que existe no meio de cultura. O Enterobacter aerogenes, ele é VP positivo e a Escherichia coli é VP negativo. O último teste que eu vou falar agora é o teste do citrato. Temos ali duas fotografias, a azul, que é o teste positivo, e a verde, que é o teste negativo. É uma prova bioquímica para a caracterização dos micro-organismos pertencentes à família Enterobacteriaceae. Essa prova ela se fundamenta em determinar a capacidade do micro-organismo em utilizar esse citrato de sódio como única fonte de carbono para o seu metabolismo, resultando numa alcalinidade do meio. O meio de cultura utilizado para essa prova é o agar-citrato de Simmons e contém sais inorgânicos de amônia que serão utilizados pelos micro-organismos e vai produzir, então, amônia. Essa utilização de ácidos orgânicos e de seus sais como fonte de carbono também eles vão promover a produção de carbonatos e bicarbonatos. E a produção desses compostos eles vão provocar um aumento do pH do meio de cultura, que tem em sua composição um indicador de pH, que é o azul de bromotimol. Então, o teste positivo, pela alcalinização do meio, vai virar, né, o indicador, que é o azul de bromotimol, para a coloração azul. O Enterobacter aerogenes, ele citrato positivo. E os micro-organismos que não conseguem utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono, eles não vão crescer nesse meio de cultura. Então, o mesmo vai ficar na sua cor inicial, que é verde. A Escherichia coli é citrato negativo. Muito obrigada. Essa é a primeira parte de meios de cultura. Eu acabei dividindo toda a parte teórica introdutiva em 2 vídeos, porque senão ficava muito longo. Então, por favor, não deixem de assistir ao próximo vídeo, onde temos continuação sobre essa primeira parte.